Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante aí, mais um episódio do Trader na Prática. E esse tema é muito importante. Eu acho que esse tema ele mudou muito a minha atitude dentro do mercado, mudou muito a minha confiança dentro do mercado. Acho que um questionamento que os alunos, os amigos sempre me fazem, né? O que te dá confiança no mercado? E o que me dá confiança no mercado é sempre saber o que pode acontecer e por que pode acontecer, tá? E isso é muito importante, né? Porque isso me dá muita motivação em cima do que é interessante fazer e o que é interessante não fazer também, tá? Quando a gente entrar um pouco na parte técnica, vocês vão perceber que eu me apego muito, me preocupo muito com questões de referência do mercado, que são censos de localização que a gente pode ter dentro dos preços de mercado, tá? Mas antes disso, eu preciso saber quais são as possibilidades que eu tenho no mercado para aquele dia, tá? E isso vem muito antes do mercado abrir. Tá? Ou seja, é a questão da minha preparação antes do mercado, né? Ou seja, como que é a minha preparação para um dia de mercado? O que eu me preocupo? Ou eu chego 9 horas no escritório, sento e vamos ver o que acontece? Não, acho que isso não existe, tá? Então a preparação vem muito antes, né? Só para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a entender a minha rotina, eu geralmente chego aqui no escritório cerca de 5h40, 5h50 da manhã, todo dia. Por quê? Primeiro que eu acordo cedo, acho que é importante acordar cedo para justamente você ter mais tempo no seu dia. Então eu gosto de acordar cedo, não é uma obrigação, é um prazer isso, eu me preocupo muito com isso. Além de ser um prazer, é importante porque a gente faz. Tá? Existem estudos que dizem que nosso cérebro leva cerca de 3 horas para estar 100% das suas atividades. Ou seja, até eu acordar de fato e estar 100% ligado, né, leva cerca de 3 horas, desde o momento que eu acordo. Tá? Então, se eu acordar 8 horas, 9 horas, a hora que eu sentar para acompanhar o mercado, eu não vou estar 100% das minhas capacidades. Então, geralmente, acordar um pouco antes é muito importante. Estima-se que são 3 horas antes. Tá? A partir de 3 horas que você está acordado é que você está com 100% da sua capacidade cerebral. Tá? Então, eu por padrão gosto de acordar cedo, às vezes acordo um pouco mais cedo quando vou pedalar ou dar uma caminhada, mas geralmente aí acordo cerca de 5 e pouquinho. Tá? Isso já me dá motivação porque eu acordo, tomo um banho, já dá aquela pré-acordada e gosto de vir para o escritório cedo. Então, chego aqui no escritório cerca de 5h40, 5h50, tá? E para começar o quê? Para começar a entender o que aconteceu enquanto eu estava dormindo, né? Porque o nosso mercado aqui fecha às 18, o mercado futuro fecha às 18 e só reabre no dia seguinte. Só que enquanto ele fecha às 18, existem outros mercados que abrem, né? Esses mercados também negociam dólar, também tem movimentação econômica e são importantes, né? Só para a gente ter uma breve noção, quando o nosso mercado fecha, às 19 abre o mercado futuro dos Estados Unidos, ou seja, abre a CME, então a gente já tem cotação do S&P, petróleo, ouro, a gente pode até operar, para quem opera o mercado americano, a partir das 19 já dá para operar os mercados futuros americanos, tá? S&P, petróleo, ouro, commodities, enfim, está tudo aberto. Claro que, geralmente, às 19 a movimentação é lenta, por quê? Porque ele precisa de motivação, o mercado é baseado em motivação. Se ele tem motivação para movimentar, ele vai, senão ele espera o próximo drive de motivação. Nesse caso, após as 19, o próximo drive de motivação que tem para o mercado são a abertura dos mercados asiáticos, né? Entenda mercados asiáticos como China, Japão, Coreia, Austrália, tá? Toda a Índia, toda aquela região da Ásia e Pacífico, tá? Esses mercados são importantes, principalmente ali a China, Japão é muito importante. E o que acontece? Baseado na abertura desses mercados, os mercados futuros americanos que já abriram desde as 19, já estão abertos desde as 19, eles podem ter uma motivação para se movimentar ou não. Só que lembrando que assim, em todos esses lugares se negocia dólar, tá? E a China, sempre a segunda maior potência do mundo, tudo que acontece lá tem um certo reflexo.
Tá? Então, às 18, quando fecha os mercados, tanto o americano quanto o nosso mercado brasileiro, teve um impacto. A China não estava aberta ainda. Tá? Então, dependendo como foi a movimentação dos mercados americanos e o encerramento dele, que é a maior potência do mundo, os Estados Unidos, pode gerar uma movimentação em Ásia-Pacífico ou não. Caso não tenha acontecido nada nos Estados Unidos, por exemplo, a abertura de Ásia e Pacífico vai ficar à mercê do seu noticiário, dos seus indicadores próprios, das suas notícias próprias, das declarações de membros importantes desses países. Tá? E feito isso, isso tem um efeito no dólar. Tá? Tem um efeito no mercado como um todo, mas tem um efeito no dólar. Baseado no que vai acontecer na China, Ásia, Pacífico, Japão e por ali, vai gerar um reflexo aonde? No próximo mercado que vai abrir, que no caso, após Ásia e Pacífico, abre Europa. Entenda a Europa como Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, todos os países ali que compõem o bloco europeu e que não compõem, né? No caso, o Reino Unido ali não compõe mais o bloco europeu, mas ainda a gente bota no bolo aí da Europa, tá? Tudo que acontece nesses países tem duas vertentes. Se aconteceu alguma coisa muito importante na Ásia e Pacífico, digamos que na China, saiu o PIB da China, um exemplo, tá? E veio muito bom, isso fez com que os mercados asiáticos se movimentassem positivamente, né? Ou seja, as bolsas subissem. Isso é positivo não só para a China, mas é positivo para o mundo. Se a China cresce, em consequência, todo mundo que depende da China de alguma forma tende a reagir positivamente, tá? Então, no caso aí, saiu um dado de PIB da China, possivelmente isso vai refletir no próximo mercado que vai abrir na sequência, que no caso é Europa, tá? Europa, como um todo, tende a refletir positivamente a dados positivos vindos da China. A China cresce, o mundo cresce. Assim como os Estados Unidos cresce, o mundo todo cresce, a China também, por ser a segunda maior potência do mundo, a fábrica do mundo. Então, tudo que a China faz é importante. Então, se a China cai muito, é ruim para o mundo. Se a China sobe muito, é bom para o mundo. Vale lembrar que ela só cai muito se tiver alguma coisa preocupante interna, tá? E só sobe muito se tiver alguma coisa muito positiva interna. Tá? Claro que coisas que acontecem nos Estados Unidos podem ser positivo ou negativo para a China. Tá? Mas é sempre um efeito dominó, é a volta no mundo que a gente chama. Tá? Então, enquanto a Ásia e Pacífico está aberto, está tudo bem lá, consequentemente, a abertura de Europa vai ser muito baseada no que aconteceu em Ásia e Pacífico. Tá? Então, se a China subiu muito, a Ásia e Pacífico subiu muito, provavelmente a gente vai ver a Europa subindo muito. E eu preciso entender isso. Tá? Então, beleza, digamos que estou olhando a abertura de Ásia e Pacífico, China e Ásia e Pacífico, China, Japão, Austrália fecharam todas positivas. Por que fecharam positivas? Essa é a minha primeira pergunta. Tá? Porque eu preciso entender qual foi a motivação para saber se foi uma motivação externa, ou seja, alguma coisa que aconteceu nos Estados Unidos e gerou uma reação positiva na China, ou se foi uma motivação interna. Para que isso? Para eu saber se o que fez a China subir, a China, Japão, a Austrália subir, se foi pontual, exclusivo daquele país, ou se aquilo pode refletir em outros países. Tá? Então, essa é a minha primeira preocupação quando eu estou aqui de manhã. Dar uma olhada como foi a Ásia e Pacífico. Caiu ou subiu, por quê? Qual foi a motivação? Foi uma motivação externa ou interna? Isso é muito importante. Tendo isso em mãos, entendendo o que aconteceu, eu vou olhar a Europa. Até porque na parte da manhã, quando eu chego aqui, a Europa ainda está aberta. Tá? E às vezes, na maioria das vezes, o reflexo do que aconteceu em Ásia e Pacífico é o que vai acontecer em Europa. Então, se a Ásia e Pacífico fechou positivo, dificilmente a gente vai ver a Europa negativa, tá? E mesmo se ela estiver negativa, qual que é a minha busca? Entender o porquê que ela está negativa. Por que o que aconteceu em Ásia e Pacífico não motivou a Europa, tá? E por que não motivou? O que então motivou a Europa? O que internamente está acontecendo? Saiu algum indicador econômico importante na zona do euro ou em um país importante da Europa? Por exemplo, a Alemanha é muito importante para a Europa, né? A gente brinca que a Alemanha é o sol da Europa. Assim como os Estados Unidos é o sol do mundo, a Alemanha é o sol da Europa. É o país mais importante e que a Europa depende muito desse país. Se a Alemanha vai bem, consequentemente quer dizer que a Europa está bem. Se a Alemanha vai mal,
provavelmente tem alguma coisa preocupante ali no bloco europeu, tá? Então é muito importante a gente ter essas noções, saber se saiu algum indicador econômico específico lá, se não saiu, por que que não saiu, e qual o reflexo disso e tudo, tá? Isso é muito importante para quê? Porque baseado nisso, eu começo a montar um mapinha, um entendimento do que motivou os mercados na madrugada, tá? E baseado nisso, o que pode motivar o nosso mercado brasileiro na abertura aqui, tá? Então, logo cedo eu vou olhar como foi a Ásia, Pacífico, vou olhar como foi a Europa, quais foram os motivadores. Puta, a Ásia subiu forte porque os Estados Unidos fechou em máxima histórica. Os índices americanos subiram para máxima histórica porque, um exemplo, o presidente dos Estados Unidos está criando um mega pacote trilionário de infraestrutura e isso favorece a todo mundo, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora, tá? Então, ok, eu sei que isso que motivou a Ásia e Pacífico. Fora isso, mesmo sabendo que, olha, foi um movimento externo que gerou uma positividade ali, porque a China vai se beneficiar, porque vai vender mais aço para os Estados Unidos, vai vender mais produtos para os Estados Unidos. Ok, fora isso, tem mais alguma coisa acontecendo lá? Não, não tem. Então, peraí, foi motivação atrasada dos Estados Unidos, tá? Beleza, e a Europa, como que está reagindo? Que a Europa está aberta quando eu estou analisando de manhã. Olha, a Europa está mais estável, não está tão motivada quanto a motivação que teve em Ásia e Pacífico. E aí eu vou olhar se está acontecendo alguma coisa em Ásia e Europa ou se simplesmente a Europa já estava aberta quando saiu essa notícia que movimentou os mercados americanos. Lembrando que a Europa hoje em dia fecha meio-dia aqui no Brasil, tá? Então tem uma janela de horário que a Europa consegue reagir a dados econômicos, por exemplo, que saem nos Estados Unidos. Tá, que saem na parte da manhã aqui do Brasil. Então ela pode reagir a isso. Então, como Ásia e Pacífico já estava fechada quando saiu alguma notícia importante, só no dia seguinte que ela vai refletir aquela movimentação do mercado americano. Então o mundo é sempre uma voltinha, sempre está dando voltas. E uma coisa motiva a outra. Estados Unidos vai bem, isso reflete na Ásia. A Ásia muitas vezes vai refletir na Europa e essa movimentação do que refletiu na Ásia, do que refletiu na Europa, vai refletir na nossa abertura aqui. Lembrando que o Brasil é um país muito dependente da China, por exemplo. Tá? A China compra muita comida da gente, muita carne, então é um país muito importante para a gente. Ele consome muito da nossa parte agrícola como nossa parte de commodities. Tá? Então é bem importante isso para a gente ter essa noção. Então se a China vai bem, automaticamente isso é positivo para a gente. Se tem alguma preocupação muito grande com a China, talvez essa preocupação reflita aqui na gente. Então é muito importante a gente ter essa noção. Europa é importante para a gente? Não tão importante quanto uma China. Mas o reflexo da Europa muitas vezes veio do que aconteceu na China, que aí eu olho sempre o bloco inteiro, que é a Ásia e Pacífico. Tá? Então isso começa a ser a base da minha preparação de manhã. Então chego de manhã, olho como foi a Ásia, Pacífico, por que movimentou, se isso gerou reflexo na Europa, se não gerou, o que está acontecendo na Europa, se gerou reflexo, mesmo assim me preocupo em saber assim, está acontecendo mais alguma coisa na Europa, fora a questão externa, que aí no caso veio de China ou veio dos Estados Unidos. Então essa preocupação é muito importante, porque você vai montando um quebra-cabeça para entender o que motivou o mundo a se movimentar, seja para cima, seja para baixo, tá? E qual o reflexo que isso pode ter na abertura do Brasil, na economia brasileira, no mercado financeiro brasileiro, na nossa moeda, tá? Então isso é muito importante. Tendo isso em mãos, aí eu vou olhar como que foi o fechamento, por exemplo, do minério de ferro, tá? Puta, fechou em alta, fechou em baixa? Porque o que acontece? O minério de ferro, além de nos dar noção, por exemplo, qual pode ser um reflexo numa Vale, que é uma exportadora de minério de ferro, a maior exportadora do Brasil de minério de ferro, a gente tem uma noção não só o que pode refletir na Vale, mas o que pode refletir na economia como um todo. Né? Porque o minério de ferro, por exemplo, é uma commodity muito importante para o mundo. Quanto mais se consome minério de ferro, principalmente a China, que é o maior consumidor de minério de ferro do mundo, se a China está consumindo mais minério de ferro, quer dizer que ela está demandando mais isso, ou seja, ela está produzindo mais, consequentemente ela está crescendo mais. Tá? E se ela está crescendo mais, quer dizer que o mundo está crescendo mais, porque ela é a fábrica do mundo. Então é muito importante aprender a fazer essas ligações e esses entendimentos. Ok, olhei o minério de ferro está subindo. Pode ser positivo para a Vale,
tá? Assim como pode ser positivo para a nossa economia, porque quer dizer que o mundo está indo bem, tá? Feito isso, vou olhar a outra commodity que é importante, o petróleo. Eu opero petróleo, mas mais do que só para eu operar petróleo, eu quero ter um entendimento de como está a demanda para o petróleo. Tá? A gente viveu um período de pandemia, quem acompanhou ano passado, o petróleo chegou a trabalhar em valores negativos, tá? Ou seja, o preço do petróleo era negativo. As pessoas pagavam para alguém comprar o contrato delas, não ela pagava para ter um contrato de petróleo. Era algo surreal. Por quê? A demanda desabou, o mundo inteiro fechou por causa do Covid, todo mundo entrou em lockdown, aquela preocupação toda, a demanda pelo petróleo caiu absurdamente, né? E, consequentemente, não tinha quem comprasse mais petróleo. Né? E mesmo quem tinha comprado, achando que estava barato, não tinha mais onde estocar petróleo. E isso se deu, o preço do petróleo acabou se tornando negativo. De acordo com o mercado foi voltando, ainda a gente tem uma preocupação com o crescimento por causa da pandemia, mas a vacinação está favorecendo bastante isso. Mas hoje em dia eu olho muito para o petróleo para quê? Para saber como que está a demanda. Ele é um pouco do termômetro agora também, como que está o mundo em relação à reabertura, as fábricas voltarem a produzir, o mundo voltar a crescer. Tá? O petróleo é muito oferta e demanda, então se o preço dele está caindo, eu tenho que buscar entender por que está caindo, se ele está acreditando que não vai ter demanda, ou se saiu alguma notícia específica para o petróleo, ele tem os seus drives específicos, seja a reunião da OPEP, seja outras coisas. Vale lembrar que todos esses termos que a gente está falando, a gente vai ter conteúdos para esclarecer esses temas também, então caso para alguns fique ainda um pouco estranho, o que é o OPEP, que é a Organização Mundial de Produtores de Petróleo, né? Quem manda no preço do petróleo do mundo, tá? Mas a gente vai falar mais em detalhes sobre o que significa isso, quem são esses caras, qual a importância deles, porque tudo isso te ajuda a contemplar o contexto. E quando você está dentro do contexto, você sabe o que está acontecendo, né? Você sabe o que pode acontecer com os mercados, consequentemente, você tem confiança, né? E você sabe o porquê fazer e o porquê não fazer também. Então isso é super importante. Então eu olho muito o petróleo para saber como que está essa demanda, oferta e demanda de petróleo. E consequentemente também vale lembrar que a alta de petróleo acaba sendo positivo para a Petro, apesar disso trazer algumas preocupações para o nosso cenário, a questões de inflação, questões de alta de combustíveis internos, aqui tudo. Mas, em todo caso, a alta do petróleo é positivo para uma Petro, por exemplo, porque ela é produtora de petróleo. Então, a gente entender como está a movimentação do petróleo ajuda também a gente a entender o que isso pode refletir na economia e também na moeda, no dólar em si. Tá? Então, é muito importante. E aí você vê que na parte da manhã a gente vai juntando. O que aconteceu com a Ásia e Pacífico? O que aconteceu com o petróleo? O que aconteceu com a Europa? O que aconteceu com o minério de ferro? Tá? Para a gente chegar ao ponto de, eu entendi o que aconteceu no mundo. Juntei as informações, entendi os porquês do que aconteceu no mundo. Agora eu vou dar uma olhada o que tem para acontecer em Brasil, né? O que está acontecendo em Brasil, ou seja, geralmente depois das 18, começa a sair informações que muitas vezes não saem no meio do mercado, no meio do pregão aberto aqui no Brasil, para justamente não gerar muita movimentação naquele momento. Mas depois das 18 saem, agora alguma nota do BC, algum anúncio de swap, alguma fala do presidente da República, dentre outras coisas. Então a gente tem essa preocupação. Então, depois que eu olhei para o mundo, eu vou dar uma olhada, o que aconteceu na política, né? Geralmente existem sessões que vão até tarde lá em Brasília, na Câmara, no Senado. Aconteceu alguma coisa que é agravante, pode gerar alguma preocupação no nosso mercado? Né? O que aconteceu no mundo enquanto o nosso mercado estava fechado? Tem potência, tem direcionamento para determinar como pode ser a nossa abertura do mercado aqui? Se tem, por que tem? Né? E como eu me preparo, como eu entendo isso? Tá? Então, assim que eu olhei Ásia, Pacífico, Europa, todos os motivadores, minério, petróleo, olho para o Brasil e vou buscar entender tudo o que aconteceu enquanto o nosso mercado estava fechado. Ou se está acontecendo alguma coisa e se o mercado aqui interno ainda está com alguma expectativa do que pode acontecer. Tá? Feito isso, anoto tudo, entendo as notícias que se passaram enquanto o nosso mercado estava fechado aqui no mercado interno. Feito isso, eu vou olhar o que tem para acontecer ao longo do dia. E o que tem para acontecer ao longo do dia são várias coisas que podem acontecer. Eu chamo isso de drives.
Porque esses drives, o que eles fazem? Eles podem mudar o rumo do mercado ou fortalecer o rumo que o mercado já está tendo. Tá? E esses drives são o quê? Indicadores econômicos, tá? Que é algo necessário, todo mundo tem que conhecer indicadores econômicos, é a base da economia. Entenda indicadores econômicos como uma forma de você entender qual que é a saúde, né, financeira de um país. Se ele está crescendo, se ele não está crescendo, se ele está arrecadando mais, se ele não está arrecadando mais, se as empresas daquele país estão indo bem, se o varejo daquele país está indo bem, se aquele país está criando emprego, se aquele país está crescendo, que aí no caso é o PIB, se aquele país está tendo uma inflação muito alta, como que está a taxa de juros daquele país, porque baseado na taxa de juros do país, você sabe se o país está crescendo ou se ele não está crescendo. Né? Quanto menor a taxa de juros, mais quer dizer que o Banco Central daquele país está tentando estimular ele. Quanto maior a taxa de juros, talvez o país esteja crescendo, mas esteja gerando inflação e o Banco Central, que é quem tenta equilibrar a economia do mercado, talvez tenha subido os juros para tentar desestimular um pouco a economia, para achar uma neutralidade ali, entre não subir demais para gerar inflação demais e não cair de menos para gerar desemprego e outras coisas. Então, todas as informações são absurdamente importantes para a gente entender o direcionamento do mercado. E indicador econômico, ele nos dá muito isso. Tanto é que quando sai um indicador econômico, ele tem o poder de gerar muita movimentação no mercado. E o interessante do indicador econômico ele tem data e hora marcada para sair. Tá? Enquanto o nosso mercado vai abrir, a gente tem indicadores europeus que podem sair enquanto o nosso mercado está aberto, indicadores brasileiros que geralmente saem na abertura do mercado ou às 11 da manhã, tá? E o mais importante de todos, indicadores americanos. Né? Os indicadores americanos sempre saem com o nosso mercado aberto. A maioria na parte da manhã e alguns na parte da tarde. Né? Por exemplo, hoje é dia 27, amanhã, dia 28, a gente tem indicadores econômicos super importantes. Tá? Só que saem na parte da tarde, que é a decisão de política monetária do Banco Central americano, tá? Ou seja, a decisão da taxa de juros do Banco Central americano, e depois, na sequência, a gente tem a fala do presidente do Banco Central americano, que é um dos caras mais importantes do mundo. Né? O que ele fala é muito importante porque ele rege o direcionamento da economia americana, a nível de juros, a nível de injeção de capital, enfim, ele tenta ajustar a economia americana e os seus indicadores para justamente que ela possa crescer de uma forma saudável. Tá? Então, ou seja, é um indicador muito importante. O mundo para amanhã à tarde, das 3h30 até umas 4h30 da tarde. 3h30 sai a decisão de política monetária, às 16h é a fala dele. Tá? Então, a fala do presidente do Banco Central americano. Então, isso é muito importante. O mundo para nessa janela de tempo para justamente o quê? Entender qual foi a decisão de política monetária, né? e depois entender a fala dele, escutar o que ele tem para falar, para ver se isso está alinhado com o que o mercado espera ou não. Se estiver alinhado com o que o mercado espera, geralmente o mercado reage positivamente. Se não está alinhado, se é uma surpresa, se ele vem com alguma novidade, o mercado reage. Né? Essa reação pode ser positiva ou negativa, dependendo do que ele falou. Às vezes a surpresa que ele trouxe pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa. Tá? E aí a gente vê uma oscilação nas bolsas, oscilação no dólar. Então é muito importante. Eu sei o porquê aquele horário é importante, então eu sei que eu devo esperar aquele horário. Tá? Isso é senso de localização. Todo profissional de mercado financeiro, ele obrigatoriamente tem que saber se localizar no mercado, ele tem que saber quando acontece alguma coisa que pode gerar grande movimentação no mercado e eu tenho que estar pronto para isso. Né? E o que é estar pronto para isso? Escutar isso, né? Escutar o que tem para acontecer e depois que acontecer, saber como pode ser a reação do mercado, esperar essa reação acontecer e reagir junto. Porque aí você tem confiança, porque você sabe porque está subindo. Puta, eu sei porque está subindo. Porque o presidente do Banco Central americano falou tal coisa que é positivo para a bolsa e negativo para o dólar, por exemplo. Ou vice-versa, ele falou tal coisa, não é muito boa essa coisa, o dólar subiu e a bolsa caiu. Então, ou seja, eu estou preparado, eu já imaginava que alguma coisa poderia acontecer, eu já vim me preparando antes, já estava alinhado com a expectativa do mercado por o que poderia acontecer com esse indicador econômico ou com a fala do presidente do Banco Central americano. Enfim, eu sei por que o mercado está subindo ou está caindo. Isso é ser profissional de mercado financeiro, isso é estar dentro do mercado financeiro, isso é entender contexto.
E indicadores econômicos não dão muito essa noção, né? Do que pode acontecer, quando pode acontecer e por que pode acontecer. Tá? Então isso é muito importante, você não é pego de surpresa. Tá? Então de manhã eu vou lá, anoto todos os indicadores econômicos que tem para sair, busco entender cada um deles, né? Pô, vamos lá, vai sair dados de inflação americana. Pô, qual que é a expectativa que o mercado tem em cima desses dados de inflação? Por quê? E qual que é a reação que o mercado pode ter em cima disso? Tá? Isso é entender contexto. Não só o indicador ali, mas o que tem por trás do indicador ali? O que gera aquele indicador? Tá? Isso nos faz estar dentro do mercado. Isso é entender de contexto, isso é entender o que fazer e o que não fazer dentro do mercado. Quando eu devo estar dentro do mercado e por que eu devo estar dentro do mercado e por que eu não devo estar. Tá? Então, na parte da manhã eu junto tudo isso. Um exemplo, tá? Hoje tem indicadores de PIB dos Estados Unidos, tem dados de inflação dos Estados Unidos, claro que nunca sai nessa proporção, mas é só um exemplo. Tá? O presidente do Banco Central Brasileiro vai falar tal hora, depois o Guedes, que é o ministro da Economia do Brasil, vai falar tal hora. Cara, eu preciso saber exatamente essas coisas. Por quê? Quando esses caras falam, é muito importante. Quando sai um indicador econômico, é muito importante. Tá? Esses são os drives que vão nos direcionando dentro do mercado. Fora isso, eu tenho a noção do que aconteceu no mundo e o que pode refletir na abertura. Que isso que é interessante separar. Quando eu olho, logo pela manhã, eu olho o que aconteceu no mundo, qual que é a minha preocupação? Entender como que pode ser a abertura do mercado. Né? A nossa abertura aqui, como pode ser o nosso leilão de abertura. Lembrando que o leilão de abertura é operável, dá para se tirar oportunidades do leilão de abertura, que forma o preço de abertura. Tá? Não sei se vocês nunca se perguntaram, por que ontem fechou no 30 e hoje o mercado está abrindo no 80? Nunca se perguntou o que motivou essa mudança de patamar? Né? E é o que aconteceu enquanto o nosso mercado estava fechado. É o contexto do mercado fechado, enquanto o nosso mercado estava fechado. Outros estavam abertos. Então eu preciso entender essa motivação para justamente entender o que pode ou não movimentar a nossa abertura. Pós isso, eu preciso saber, abriu, beleza, entendi o porquê abriu, como abriu, qual era a possibilidade, ok. Agora eu preciso entender o que pode dar mais força para esse movimento de abertura ou inverter esse movimento de abertura. O que tem para acontecer ao longo do dia que pode mudar o rumo do mercado? Quais são os drives do dia que podem mudar o rumo do mercado? Aí é onde eu vou olhar se tem indicador econômico, se tem fala de alguém importante, seja daqui do Brasil ou fora do Brasil. Lembrando que aqui no Brasil, quem são as figuras mais importantes quando a gente pensa em contexto, né, e que podem gerar movimentação no mercado? Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Banco Central Brasileiro e o ministro da Economia. Esses 5 caras são de extrema importância porque eles são, vamos dizer assim, os detentores do poder aqui no país e que podem ajudar a dar o direcionamento. Então, quando eles falam, é muito importante mesmo. Eles têm o poder de mudar o rumo do mercado. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por isso que a gente fala que a gente tem que olhar muito para Brasília. O que está acontecendo em Brasília? A gente está vivendo um momento agora, hoje, dia 27, está sendo a abertura da CPI do Covid. Qual que é o impacto que isso pode ter no mercado? Qual que é o risco que isso pode trazer para a nossa economia? Qual o risco político, o risco econômico? Tudo isso a gente tem que entender. Isso é ser profissional, é estar dentro do mercado o tempo todo. E isso é entender o contexto de tudo que está acontecendo. E essa é a nossa preocupação. Então a preparação matinal é muito nisso. É você levar tudo isso em consideração e estar armado, literalmente armado, porque pode ou não acontecer dentro do mercado. Né? Isso vai te motivar muito, porque você começa o seu dia sabendo como pode ser a abertura do mercado, positiva e negativa, o porquê você sabe, tá? E o que tem para acontecer ao longo do dia que pode mudar a movimentação do mercado, pode gerar uma inversão de fluxo, uma inversão do contexto do dia ou afirmar mais, reforçar mais o contexto do dia. E isso faz com que você tenha plena confiança por que você está comprando, por que você está vendendo, né? Por que é melhor você realizar rápido? Não? Por que hoje você pode segurar um pouco mais uma posição? E detalhe, seja em índice, dólar, ação, não importa. Quando você entende o contexto, você entende os motivadores do mercado. Quando você entende os motivadores do mercado, você só precisa saber
qual o momento de atuar, por que você vai atuar, e baseado na dinâmica do mercado que você atua, você pode tomar suas decisões. Tá? Eu, por exemplo, apesar de minha especialidade ser dólar, eu opero muito índice e puramente por contexto. Né? Puramente por contexto, não tem nenhuma técnica específica em cima do índice. Literalmente é contexto, ou seja, o entendimento do que aconteceu enquanto o nosso mercado estava fechado, o entendimento do que pode motivar o nosso mercado depois de aberto, é o que me motiva ou a comprar ou a vender índice, geralmente dentro do dia, ou a não fazer nada naquele dia dentro do índice. Então, esses fatores são super importantes. E um profissional de mercado financeiro tem que saber isso, precisa saber se preparar, precisa entender o que motiva o mercado todo dia. Por isso que 8h30 da manhã a gente faz a reunião matinal. Para quem acompanha, já acompanha a reunião matinal, quem não acompanha, deixa o convite, todo dia, 8h30 da manhã, tanto no YouTube da Latos quanto no Instagram, @Latos. Ali, se vocês perceberem, eu faço um catadão do mundo. Eu comento ali, olha, Ásia e Pacífico fechou assim, 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 por isso, por isso, por isso. Minério fechou assim, por isso, por isso, por isso. O petróleo fechou positivo, fechou negativo, 12 motivos, por isso. Olho para a Europa, olha, a Europa está assim, assim, assada, por isso, por isso, por isso. Ou olha, não tem nada acontecendo na Europa, a movimentação da Europa está sendo baseada no que aconteceu na China, por exemplo. Tá? Olha, o Brasil tem isso, isso, isso para acontecer. Tá? Tem essa lista de indicadores econômicos, vai sair tal hora, o impacto pode ser esse, qual que é o mais importante, qual que é o menos importante, tal hora tem fala de fulano, ciclano, tá? Ou seja, é uma preparação de tudo isso que eu estou comentando com vocês, tá? É um entendimento de tudo que aconteceu enquanto o mercado fechado e tudo que pode acontecer depois do nosso mercado aberto. Isso é se preparar. Ou seja, a hora que eu sento 8h55 para acompanhar a abertura do mercado, eu já sei tudo que pode acontecer, eu tenho toda a noção de como o mercado pode abrir e, consequentemente, o que pode ou não motivar o mercado ao longo do dia e o que pode ou não gerar boas oportunidades operacionais. Ou seja, eu sei o porquê eu estou clicando e eu sei o porquê eu não estou clicando. Ou seja, eu tenho a plena confiança no que eu vou fazer, quando eu vou fazer e por que eu vou fazer. Isso é ser profissional e é isso se preparar. Ou seja, meu dia começou 6 horas da manhã, não 9 horas da manhã quando abre o mercado. E é isso que muita gente não se dá conta. Muita gente acha que vou sentar 9 horas da manhã na frente da tela ali e vou esperar dar o sinal, dando o sinal eu compro ou vendo. Isso não existe. Isso é balela, isso é bobagem, isso é perda de tempo. Isso não é ser profissional. Isso aí é você jogar com a sua sorte, jogar com o seu dinheiro, jogar com o seu sonho, jogar com a sua vida. Isso não existe. O que existe é você se preparar, se organizar, entender o que pode acontecer e como você deve agir em cima disso, como você deve reagir em cima disso que acontece. Tá? Isso é ser profissional. E é isso que a gente vai cada dia mais colocar na vida de vocês dentro do Trader na Prática. Tá? Mostrar que assim, cara, tem uma forma de você ser profissional dentro do mercado financeiro, tá? E é literalmente você buscando conhecimento, buscando entendimento e saber o que motiva o mercado. É sempre se perguntar, por que o mercado mexe? Por que subiu hoje? Por que caiu? Você precisa saber, se você não sabe responder, você não tem que estar no mercado. Você literalmente não tem que estar no mercado. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está gastando a coisa mais valiosa que você tem, que é tempo de vida, tá? E vai se frustrar com um sonho que nunca vai acontecer na sua vida porque você está sendo um amador naquilo ali, tá? Você está servindo só para pagar o almoço dos outros, tá? Então é muito importante ter essa noção, ter essa preparação, essa percepção, tá? De quem você precisa ser para o mercado e o que você precisa saber sobre o mercado, justamente para você saber como você se comporta em cima do que acontece no mercado e não fica ali sendo pego de surpresa pelas armadilhas do mercado. Ao longo do tempo, é isso que determina quem tem sucesso no mercado financeiro e quem não tem. Aí você pode falar, mas aí é muito difícil, cara, dá muito trabalho. Desculpa, quer ter a melhor profissão que existe e não quer se esforçar? Não existe mágica, não existe atalho, não existe isso. Existe, sim, uma forma, mas essa forma não é simples como vendem por aí ou como muitos imaginam que são. Não, a forma é complicada. Você vai ter que ralar, vai ter que entender muito,
de mercado, de contexto, de como a coisa funciona. Por isso que eu bato sempre na tecla. Contexto, que é tudo isso que eu estou contando para vocês, disciplina, para poder entender tudo isso e saber a hora certa de reagir a tudo isso, e depois a técnica, que é quando clicar e quando não clicar. Não é nem quando clicar, porque quando clicar ou não clicar, quem vai te dar essa noção é o contexto. A técnica é literalmente você clicar, entrar e sair. Claro que aí tem toda uma análise em cima disso, que aí você junta os 3 caras e fortalece o que você vai fazer. Tá? Mas é essa a linha que você tem que seguir, é esse o caminho, tá? É um caminho árduo, mas é possível. Quer ter a melhor profissão do mundo? Você vai ter que ser o melhor profissional do mundo. E para você ser o melhor profissional do mundo, você vai ter que se dedicar, entender como as coisas funcionam, entender como você deve funcionar, se preparar e levar o mercado financeiro como uma profissão, não como uma brincadeirinha que, vamos ver, se der certo, beleza, se não der certo, beleza também. Não existe. Ou você entra para tornar isso a sua vida, né? Tornar a sua profissão e mudar completamente a sua vida, ou simplesmente nem entra, porque você vai ficar pagando o almoço para quem está no mercado, levando a sério o mercado. Acho que esse é o drive, essa é a grande importância de você estar no mercado, é saber se preparar. Tá? E depois do mercado aberto, saber que não tem que ficar que nem um retardado o tempo todo clicando, tentando inventar a operação. Se você se preparou, você sabe o que pode acontecer e por que pode acontecer e quando vai acontecer. Tá? Então isso te dá tranquilidade e muitas vezes esperar. Não, olha, tem tal coisa para acontecer, o mercado agora não está dando muita movimentação, tal horário tem um indicador importante para sair, é um drive para o dia, vou aguardar esse indicador. Sem problema algum. Por quê? Você sabe o que tem para acontecer e você sabe que só pelo fato do mercado estar mexendo, chacoalhando, não quer dizer que é um motivo para você estar dentro. Você precisa saber qual é os motivos para você estar dentro e quando é o motivo e quando não é. Isso é ser profissional, tá? E é isso que a gente vai trabalhar muito daqui para frente, a gente tem muita coisa importante, mas eu ressalto e vou enfatizar muito isso. Entenda o que gera movimento no mercado, entenda o contexto do mercado. Entenda o que acontece enquanto você não está olhando, o que acontece enquanto você está olhando, o que tem por trás da tela que você está olhando ali, o que aconteceu que está gerando uma movimentação para o mercado subir, o que aconteceu que está gerando uma movimentação para o mercado cair. É isso que vai definir aonde você vai chegar. Não é simplesmente você ficar esperando automaticamente alguma coisa te sinalizar que é a hora de comprar ou a hora de vender. Entenda o mercado, né, que você vai entender quem é você e o que você é, o que você representa para o mercado e o que o mercado representa para você. E aí você vai saber a hora certa de atuar e a hora certa de não atuar. E vai começar a fazer parte de quem de fato sabe o que está fazendo dentro do mercado e que de fato faz dinheiro dentro do mercado. Tá? E não é com nenhuma fórmula mágica simples. Tá? É estudando, é se dedicando, é entendendo. Isso vai fazer com que você entenda mais sobre economia, sobre política, sobre geopolítica, ou seja, sobre analisar indicadores econômicos que geram movimentação. Ou seja, você começa a estar cada vez mais dentro do mercado. E quanto mais dentro do mercado, mais parte dele você faz e mais você sabe como tirar proveito das movimentações e, consequentemente, fazer disso um retorno financeiro, né? Dinheiro no mercado financeiro é sempre a consequência de um bom trabalho. Aprenda a fazer um bom trabalho. É isso que vai te levar aonde você quer dentro do mercado financeiro, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Deixo o convite para vocês aí para participarem das reuniões matinais às 8h30 da manhã. Isso vai começar a te dar muita noção de contexto, muita noção do que pode acontecer ou não no mercado. Lembrando que essa reunião acontece todo dia às 8h30 da manhã. Tá? Todo dia, todo santo dia. Isso é dedicação, é você fazer a mesma coisa todo dia. É assim que você se torna bom em alguma coisa. Repetição, insistência, resiliência, persistência. É assim que as coisas funcionam. Constância. Tá? Então pensem muito nisso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos que estão aí no mercado, querendo tomar uma linha certa para o mercado. Não deixe de seguir o canal. Siga também nosso Instagram, @latos. Quem não se inscreveu ainda
para receber os outros conteúdos que a gente está tendo, se inscreve, aí tem na descrição aqui embaixo, tem ali o link para você se inscrever, para receber por e-mail também mais informações sobre outras coisas que a Latos vai gerando, seja reunião matinal, panorama de encerramento, o Trader na Prática. Quarta-feira passada saiu um episódio do Falando Francamente. Falando Francamente é muito essa coisa do pilar 2, né? É a disciplina, o autoconhecimento, a inteligência emocional, é se conhecer, se respeitar para poder respeitar o mercado financeiro. Então é muito importante também, tá? E nessa quinta-feira a gente vai lançar um outro projeto que complementa esse projeto Trader na Prática, que vai ser muito importante para vocês, tá? Então não deixem de seguir o canal, não deixem de ativar notificações e não deixem de se cadastrar também para poder ser avisado por e-mail e também para participar do canal de Telegram da Latos, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e te vejo aí amanhã cedo para quem vai participar da reunião matinal, tá? Às 8h30 da manhã de segunda a sexta, tá bom? Beijo para todo mundo.